Gente, então vamos lá, vamos começar aqui, né? O tema da nossa reunião hoje é o cristão e a polarização política. A gente vai explicar um pouquinho do curso Olhando para Fora, do Invisible College. Eu sou a Pamela e eu sou progressista demais para os conservadores e conservadora demais para os progressistas. Boa noite, gente. Meu nome é Nandinha Araújo e política e religião se diz que sim. O que eu tenho para falar para vocês sobre? Vou botar aqui no modo apresentação. Esse curso do Olhando para Fora, não sei quem já deu uma olhada, quem fez o curso, mas é basicamente assim, ele tem três vias. Tem a via teológica, que é a que a gente vai discutir aqui hoje. Tem uma via dos teóricos mesmo, socialistas. Não vou dizer socialistas, vou dizer sociólogos. Porque, enfim. E aí, nessa parte dos sociólogos, ele vai tratar especificamente das teorias do Marx, do Emile Durkheim, Max Weber, e por último ele vai terminar com João Calvino, né? Vai trazer um pouco do que Calvino pensava sobre economia política. Então são 4 módulos. E aí tem a parte teológica e tem a parte bíblica, que são sermões mesmo, mais uma coisa mais devocional sobre esse tema. E aí o que a gente decidiu? Para não ficar muito superficial, a gente não vai falar dos teóricos, entendeu? Aí fica aí o endosso para você que quiser fazer o curso. Vai lá dar uma olhada, que tem vários vídeos sobre cada teórico. Então a gente decidiu assim, tem 12 capítulos que tem títulos centrais, que é a parte teológica, e é isso que a gente vai trazer aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho de cada capítulo, que basicamente são perguntas, e são perguntas bem interessantes que muitas vezes a gente se faz, né? Eu acho que muitos cristãos já se fizeram essas perguntas. Então vamos lá, a primeira do capítulo 1 é Religião e Política se discute. Então fica aí o primeiro questionamento, né, quando a gente fala de cristianismo e as eleições que estão chegando aí a gente pode discutir religião e política, e o que ele vai tratar basicamente nesse capítulo é justamente a gente entender que se a gente escorregar em polarizações, a gente vai comprometer a viabilidade do diálogo. A questão, para mim, é a seguinte, como cristãos, a gente tem que entender que é mais importante para a gente ganhar as pessoas do que ganhar um debate, né? Então, independente dos nossos posicionamentos políticos, que inclusive nós podemos ter, né? Cada um pode ter o seu posicionamento político, a gente tem que entender que se a gente endossar a polarização, né? Se a gente perder o respeito, dependendo da forma como a gente aborda o tema, isso vai comprometer a viabilidade do diálogo, né? E comprometendo a viabilidade do diálogo, não só nós não vamos nos fazer ouvidos, como a gente não vai conseguir fazer pontes com as pessoas, a gente não vai conseguir se comunicar. E eu acho que para um cristão essa parte da comunicação é o mais importante, né? Porque a gente comunica o evangelho, né? Então, se a gente fechar uma porta para o evangelho simplesmente por conta de questões políticas, a gente pode estar fechando algo muito sério, né, na vida de uma pessoa. Então, o ponto central que ele quer discutir aqui nesse capítulo é essa frase aí de cima do Abraham Kuyper: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, a ideia aqui é a seguinte, não é perguntar se religião e política se discute. Sim, religião e política se discute. O problema é a gente não comprometer a viabilidade do diálogo, né? E a gente entender, muitas vezes a gente acha que religião e política não se discutem por causa da divisão sagrada e secular na nossa mente, né? A gente acha que existem áreas que a gente faz separação, né? Existem algumas áreas que são mais espirituais da vida do que as outras. Então, por exemplo,
ir para a igreja, orar, fazer coisas que são ditas mais espirituais, né? É isso que cabe ao cristão. E existem algumas outras áreas que elas são seculares, né? Elas não são alcançadas pela graça de Deus, né? E aí, no ponto 2, o Pedro vai dizer: não deveria existir nenhum âmbito da vida que tivesse menos valor ou fosse destituído de sacralidade. A questão aqui é a gente entender que, assim como a frase do Abraham Kuyper, que o mundo é o mundo de Deus, né? Então, se o mundo é o mundo de Deus, não existe uma área, um centímetro quadrado do universo que não esteja debaixo da soberania de Cristo. Então, se não existe nem um centímetro que esteja fora, né, do alcance de Deus, a pergunta não é se religião e política se discute para o cristão, mas de que maneira, como nós podemos discutir religião e política de uma maneira cristã, né? Se isso vai ser bom para o cristão nesse sentido. Então, essa que é a questão. E o problema da divisão sagrado-secular é justamente o seguinte, inclusive, para a gente entender isso, tem que ver um pouquinho de cosmovisão, né, que não é bem o foco aqui. Mas a ideia é que é o seguinte, a questão da divisão sagrado-secular é algo que a gente trouxe lá dos gregos, né, desde lá de Platão, como se a gente fizesse aquela separação do mundo real, o mundo das ideias. Então o mundo real ele é mau, né, e o mundo espiritual ele é bom. Então existe um âmbito da existência que está sob a mão de Deus e o outro não. E não é bem assim. O cristão ele entende muito mais parecido com o que Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples, né, que o mundo ele não é um mundo mau e nem bom, né? Ele é o mundo bom que Deus criou e guarda na memória a lembrança do que devia ser e não foi, do que devia ter sido e não foi, né? Então a ideia é que a gente entenda que tudo dessa realidade, além de estar debaixo da mão de Deus, né, ainda tem vestígios da criação boa de Deus. Todas as áreas da vida têm resquícios da criação boa de Deus, mas que foi corrompido pelo pecado. Então nós, como cristãos, nós temos que encontrar esses resquícios bons de Deus, né? Entender que existe uma estrutura boa que foi criada e que ela foi corrompida. E não fazer uma separação como se houvesse âmbitos da vida que o cristão se envolve e outros que ele não se envolve. Então, para finalizar essa parte, aí o último tópico eu vou ler. Religião e política não só podem ser discutidas por cristãos, mas devem ser feitas de um ponto de partida altamente inovador, que nasce da consciência restaurada pelo Espírito Santo, que nos ensina que Deus é Senhor sobre todas as áreas da vida e, por isso, nos conduz pelas posturas que serão coerentes com a fé, esperança e o amor, em meio à responsabilidade de sermos uma bênção para todos os povos. Finalizando essa parte aí, para mim, eu achei muito interessante também esse grifo aí de uma bênção para todos os povos, né? É a ideia de que nós vamos ser uma bênção para o mundo de Deus, não uma bênção só para os evangélicos, né? Não se engajar em política com a noção de que a gente quer trazer privilégios para os evangélicos ou tornar o mundo cristão, né? Mas pelo bem comum, né? Pela justiça, por ser uma bênção que todos os povos vejam, né? Que nós estamos fazendo algo para honrar o nome de Deus, né? E aí o ponto 2 é o seguinte: a fé cristã tem importância pública? Então, a questão aí nesse ponto é a seguinte, né? Geralmente, o que acontece? Não sei assim qual é o pensamento de vocês, mas o que a gente vê muito na esfera pública é aquela ideia de que é o seguinte: a gente não vai colocar o religioso porque o religioso não é neutro. Então a gente tem que colocar aquela pessoa que não tem nenhuma crença para ocupar um cargo público, uma pessoa que seja ateia ou uma pessoa que seja, enfim, porque a gente parte do pressuposto que não ter crença significa necessariamente que essa pessoa é neutra e que uma pessoa religiosa
ela vai agir de maneira enviesada, ela vai ser parcial por conta das crenças dela, né? E isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira porque todo mundo tem um conjunto de pressupostos que utiliza para enxergar a realidade. É o pessoal aí do Clube do Livro, que se tiver aí, que eu também não estou mais enxergando, a gente até leu Inteligência Humilhada do Jonas Madureira, né? Que nós não temos ideias, mas ideias nos têm. Então, não existe ninguém que seja neutro. Não existe uma pessoa que ela seja neutra religiosamente ou ideologicamente. Então, a gente tem que entender que a gente pode, sim, atuar a partir dos nossos pressupostos cristãos, né, na esfera pública. Aí eu vou ler aí o ponto 1, que diz: essa separação entre vida pública e privada que mantém a fé cristã confinada ao mero espaço da vida íntima e subjetiva é reducionista e muito distante da maneira protestante reformada de ler as Escrituras. Essa separação pública e privada, ela vem já herda dessa separação sagrada e secular, né? Que o ambiente privado é onde a gente mantém a nossa fé, os nossos valores, e na esfera pública não. A gente não atua com valores, a gente atua com fatos. Só que isso não é verdade, porque não existe ninguém neutro. Então a ideia é sempre assim, você deixa sua crença em casa e na esfera pública você atua de outra forma. Mas isso não existe, né? Aí no ponto 2 ele diz: não pode existir um âmbito da existência, como a esfera política, que esteja livre de responsabilidades religiosas para com Deus. A ideia de nós termos responsabilidade religiosa para com Deus, como a esfera política, essa é a ideia de que nós temos que atuar, né, na esfera pública, no testemunho público. Não é uma ideia assim teonomista de tipo impor o que a gente pensa, não, mas entender que a gente, onde a gente estiver atuando, a gente está cumprindo nossas responsabilidades diante de Deus. E aí, no último ponto, se os cristãos não assumirem seu protagonismo da fé e testemunho em todas as áreas da vida, acabaremos deixando a esfera pública espiritualmente nua. Essa atitude, além de ser uma força propulsora da secularização de nossa sociedade, é uma desobediência explícita ao mandamento de Cristo para fazermos tudo para a sua glória. Qual é a ideia aqui, né? A ideia é a gente entender que não existem espaços vazios, né? Então, muitas vezes a gente, como cristão, a gente tem a gente reclama um pouco, né? Mas esse ambiente está muito secularizado, ou não existem cristãos na universidade, não existem... Não que não existam, né? Mas às vezes a gente não conhece alguém que seja cristão e seja uma referência em alguma área. Mas a ideia é que se a gente não atuar com a nossa vocação, né, aquilo que Deus nos chamou para fazer na nossa área, não existe espaço vazio, outra pessoa vai ocupar. Então, às vezes a gente reclama muito, né? Reclama muito que muitas áreas da esfera pública, seja universidade, seja política, seja trabalho, estão dominadas por um secularismo, mas a ideia é que a gente tem que, como cristãos, estarmos lá também influenciando. E quando a gente fala em influenciar ou deixar a esfera pública espiritualmente nua, a gente não está falando de impor valores cristãos às pessoas, ou de uma teonomia, né, de um projeto de poder, de tipo assim, vamos utilizar a esfera pública ou a política para a gente impor valores cristãos. Não é essa a ideia. A ideia é de uma presença fiel. A ideia é que você, como cristão, esteja influenciando as pessoas onde você está, né? E assim, se a gente realmente não estiver preocupado em fazer isso, vão ter outras pessoas influenciando lá, né? E na maioria das vezes, muitas vezes as pessoas não serão cristãs. Então, essa é um dos fatores, e essa separação sagrada e secular que tem promovido a secularização, né, da sociedade, de a gente achar que existem algumas vocações que são mais espirituais e piedosas do que outras. Eu, tipo, estou fazendo um serviço para Deus apenas se eu tiver um cargo eclesiástico,
ou se eu estudar teologia, ou se eu for missionário, eu estou fazendo um serviço para Deus. E não é quando a gente está exercendo as nossas vocações na nossa vida cotidiana, nós estamos prestando um serviço para Deus. Por conta daquela... E aí a gente puxa a frase que o Kuyper falou aí no primeiro slide, que não existe 1 centímetro quadrado do mundo, né, que Cristo não seja Senhor. Então, a ideia é que a gente esteja prestando um serviço a Deus onde nós estivermos, porque a fé cristã tem sim relevância pública, né? Várias estatísticas aqui, né, mostrando que o número de evangélicos aumentou em mais de 61% desde 2010 e passou a ser mais de 22% da população brasileira. E aí a pergunta seria, se o número de evangélicos cresce, por que o país não muda, né? Então, ele trouxe um pouco essas estatísticas, aí fica aquele questionamento, né? A gente imaginaria que se mais pessoas estão se convertendo, então a ideia é que o país mudasse, né? Melhorasse. E a questão aqui que a gente vai discutir não é o fato de que a gente acredita que realmente a gente só vai ter uma vida perfeita na eternidade, né? A gente sabe que por mais que a gente tenha esforços de testemunhar a Cristo, a gente realmente só vai chegar nessa sociedade perfeita na eternidade. Mas, apesar disso, não significa que a gente não tem responsabilidade com a forma como nós temos testemunhado a Cristo, né? E aí ele vai falar que a gente não vê essa mudança, pelo contrário, né? A gente tem visto assim, uma atuação um pouco até duvidosa de muitos pastores e evangélicos que vão para a política, porque isso não é um problema político, isso é um problema teológico, essa que é a verdade. A ausência de uma teologia robusta do senhorio de Cristo. É entender isso, que Cristo é o Senhor em todas as áreas da nossa vida. E isso é fruto dessa separação sagrada e secular, porque faz a pessoa acreditar que o Deus que ela serve na igreja só vê ela na igreja, né? Então eu posso ser um crente na igreja e ser um péssimo político. Eu posso ser... Deus é aquilo que eu adoro aos domingos, né? E durante a semana eu posso ser corrupto, eu posso agir de maneiras duvidosas, porque eu não entendo essa abrangência do senhorio de Cristo na minha vida, né? E que todos os âmbitos da vida estão debaixo da autoridade de Deus. Aí a pergunta que fica é: como poderemos estar presentes em cada esfera nos mantendo fiéis ao Cristo ressurreto? Cada atitude dos discípulos de Cristo será um bem para a nação, não por amor à pátria ou preferência política e ideológica, mas como um serviço fiel ao Senhor Jesus, que é o reto juiz de toda a realidade. Então, essa que é a ideia, né? E essa falta de um testemunho cristão na esfera pública é o que também tem provocado a secularização. Eu vou, inclusive, citar da nossa última reunião que a Nani estava, que a gente falou de um livro lá da ABC2, Mitos sobre Ciência e Religião, né? E aí um dos mitos, que foi uma pesquisa feita por um cientista, é que o pessoal acreditava que a ciência estava secularizando o mundo, né? A ciência que estava provocando a secularização. E numa pesquisa feita por um cientista lá, que eu não lembro mais o nome, nos países em que estão se secularizando cada vez mais, ele mostrou que isso tem acontecido muito mais por afeições políticas e pela falta de testemunho. A secularização está muito mais relacionada às afeições políticas das pessoas e à falta de testemunho coerente com aquilo que é pregado da igreja, né? Então, é mais ou menos isso aí. Aí o ponto 4, ele vai enumerar o perigo de nós sermos infiéis publicamente, né? Ou seja, aí no ponto 1, lembrarmos que vícios privados têm consequências públicas.
Então, é justamente essa questão de viver na dualidade, né? De achar que existem áreas das nossas vidas que não são alcançadas por Deus, e esses vícios que nós temos em secreto têm consequências públicas, né? E aí ele vai falar justamente sobre essa questão da divisão, né? No ponto 2, que a fé cristã é um convite a não mais vivermos debaixo de dois juízos distintos, mas experimentarmos uma vida coerente. E aqui entra o corandel, né? Seria corandel, que é uma expressão que significa diante de Deus. Então é vivermos a nossa vida como se estivéssemos sempre diante de Deus. É só assim que a gente vai conseguir ter um testemunho fiel, né? E falando também da área política. Nossa postura pública precisa refletir aquilo que Cristo começou a fazer em nossos corações, para que, como falaram os primeiros cristãos de Atos dos Apóstolos, também possamos crescer em número e ganhar a simpatia de todo o povo. Então, é bem isso, né? Da gente ser uma bênção para todos os povos e não só para a igreja, né? E as pessoas verem a obra de Deus nas nossas vidas. E é o seguinte, o cristão pode se envolver em política sem se sujar? Essa era uma pergunta que eu me fazia muito, não sei vocês, porque, assim, eu confesso que cristão se envolvendo com política, eu conheço poucas referências que eu falo assim, não, realmente essa pessoa, ela tem um testemunho, ela realmente quer se envolver com política pelo bem, né? Dependendo também da experiência que você tem na igreja, às vezes a gente já viu algumas coisas assim bem bizarras, né? E aí sempre pairou essa questão na minha mente, né? Será que o cristão pode se envolver sem se sujar? Sempre há aquele boato que se tu entrar na política tu vai te corromper. E é isso. E aí a gente fica assim, e aí, podemos confiar em quem se diz cristão e pede voto, etc. E aí ele, aqui nesse trecho, ele vai apelar para a depravação total, né? Assim como não existe uma esfera da vida que esteja longe da autoridade de Cristo, também todas as esferas foram afetadas pelo pecado. Então a ideia não é dizer que existe, que cristão vai se corromper ou se envolver com política. A ideia é que a gente entenda que todas as áreas estão corrompidas pelo pecado. Então não existe uma área que seja mais suja do que as outras, né? Em que a gente diga assim, não, nessa área aqui eu vou me sujar e nessa aqui não. Dependendo do que a gente está, do que a gente está fazendo, da nossa atuação, ou seja política, ou seja no nosso trabalho, etc., sempre há a oportunidade da gente se corromper. Então, todas as áreas também são manchadas pelo pecado. Então, não é que a gente não pode fugir de ter uma atuação pública coerente com a desculpa de que a gente vai sempre se corromper na política, né? Aí no ponto 1 eu vou ler. Precisamos entender que uma sociedade é complexa e precisa de diversas pessoas em diferentes níveis sociais para que os serviços mais básicos funcionem. Não teríamos qualquer tipo de ordem social caso todos os agentes políticos fossem corruptos. Então esse primeiro ponto aí dele eu achei bem interessante, que a gente tem que entender que a vida pública, a política, ela não é feita só do representante que a gente elegeu, né? E ela é feita de uma teia de relações. Então, alguém tem que estar fazendo o seu trabalho correto, né? Se todas as pessoas, todos os agentes políticos fossem corruptos o tempo inteiro, então nem o que é mais básico numa cidade poderia funcionar, né? Então, alguém tem que estar fazendo o seu trabalho correto. Então, a ideia não é que não dá para se sujar, mas em que a gente poderia se sujar em qualquer área. Todas as áreas também estão manchadas pelo pecado. Então, para mim, esse argumento dele foi muito bom, né? De que a política não é feita só de quem a gente elegeu, e também, mesmo que se fosse,
devem haver pessoas que estão fazendo o seu trabalho de maneira correta, senão uma cidade nunca funcionaria nem no mais básico. Trata-se da desconsideração teológica, ou seja, essa ideia de que todo político é corrupto, ou que se a gente se envolver na política ou em algo público a gente vai se corromper, é o ponto 2 que ele fala. Trata-se da desconsideração teológica de que tudo ao redor do ser humano está em diferentes níveis marcado pelo pecado. E aí ele vai dizer que não é coerente com a fé deixar de se envolver com os assuntos do bem público com receio de confrontar a corrupção e a injustiça. Então a ideia que fica aqui a gente não quer se envolver para não ter que confrontar a corrupção e a justiça. E aí um outro ponto que ele põe que também a gente pode estar querendo justificar uma omissão, né? Uma omissão de testemunhar a Cristo nos lugares ou de exercer o que a gente foi chamado para exercer, por não querer lidar com corrupção e injustiça, ou simplesmente por querer se omitir de atuar dessa forma, né? De atuar na esfera pública. E aí a gente vai para outro ponto que eu achei muito interessante também, nessa questão de se omitir de atuar na esfera pública. Porque quando a gente fala se omitir de atuar na esfera pública, a gente pensa necessariamente em um político, em um representante de alguma coisa, em um envolvimento partidário, né? Em ser em algum tipo de autoridade, né? E a pergunta que ele faz envolvimento político é envolvimento partidário? A ideia que a gente tem que ter é que não, né? Querendo ou não, todos nós que estamos aqui, a gente está exercendo a política de alguma forma. Não só com o nosso direito ao voto, mas um professor, ele tem um cargo público, né? Um servidor público, ele tem um cargo público. Então, a gente está sempre atuando na esfera pública com as nossas profissões, né? Seja lá onde nós estamos. Então, o testemunho de Cristo, a gente está, de certa forma, fazendo teologia pública também. E as pessoas estão enxergando o testemunho de Cristo através daquilo que a gente utiliza para atuar no meio das pessoas, né? Para atuar na sociedade. Então, se você é um professor, você exerce um cargo público. Se você é um servidor, você exerce. Se você é um administrador de uma grande empresa, você está exercendo um cargo público. Então, o envolvimento político não é necessariamente envolvimento partidário. Todos nós estamos envolvidos em política em algum nível, né? E aí ele vai levantar esse argumento aí que eu escrevi ali em cima: qual pobreza a sua riqueza supre? A ideia é de que ele vai falar que não existem pessoas que são 100% parasitas, como se elas estivessem sempre na sociedade só sugando, né? A sociedade é feita de troca. Então, pode ser que a sua riqueza não seja material, mas é uma riqueza artística, é uma riqueza de conhecimento, é uma riqueza. Então, qual é a pobreza ao seu redor que você enxerga que a sua riqueza supre? Qual é a sua riqueza? Mesmo que ela não seja um cargo público, mesmo que ela não seja financeira, mas que tipo de pobreza ao redor de você pode suprir? Uma pobreza da beleza, da arte, uma pobreza do conhecimento, da ciência, uma pobreza de gentileza, uma pobreza de fruto do Espírito, né, que todo crente queria. Então, essa é a pergunta. Todo ser humano, independente de seu grau de comprometimento partidário ou eleitoral, produz algum bem. Então, nós estamos sempre produzindo algum bem, independente do envolvimento partidário. Com essa maneira de enxergar a realidade social, percebemos que a vida política recebe uma nova definição. Em vez de se limitar à esfera eleitoral e partidária, a ação política diz respeito à ação de esferas e ao correto trânsito de bens e serviços de uma esfera a outra, garantindo que cada associação social seja respeitada em sua soberania relativa frente às interações com outras esferas. Então, ele está falando do trânsito de bens e serviços, né? Dependendo da área que você atue, né? Que garante o bom funcionamento da sociedade. Então, é porque você faz o seu trabalho bem, testemunha a Cristo, faz o seu trabalho de uma maneira cristã, que você permite
é o bom funcionamento da sociedade, o trânsito de bens e serviços, né? É porque você está preocupado em não se corromper. Também, né, como cristão, a gente espera sempre que o cristão seja honesto. Ele vai falar sobre esse cenário de polarização na democracia. Ele explica que por conta de uma sociedade amadurecida e esse processo de diferenciação social avançado, acaba ocorrendo essa explosão de movimentos, partidos e representantes políticos de diferentes camadas e grupos sociais. Então, é algo que a gente vê muito assim na sociologia, né? A sociedade vai avançando, adquirindo direitos e tudo mais, e aí os grupos eles vão aumentando. E aí ele se pergunta qual a raiz dessas diferenças políticas. E no âmbito das ciências sociais e da filosofia, existem muitas respostas na própria política. Só que no curso, eles deram uma abordagem de cosmovisão bíblica. E aí o Pedro, ele utilizou o teórico David Koizes, que é um filósofo que tem esse livro, Visões e Ilusões Políticas, que é esse amarelinho bem aqui. E nesse livro, ele vai explicar as diferentes manifestações ideológicas, sempre colocando a abordagem bíblica. É bem interessante esse livro. E ele vai explicar o porquê dessa bipolaridade, tanto no meio evangélico como católico, e por que o conservadorismo, a esquerda, a direita, liberalismo, essas coisas, elas não são suficientes para a fé cristã. Então, é um livro que o David Koizes, ele vai atuar justamente nisso, ele vai falar sobre isso. Pode passar, Pamela. E aí, ele vai falar sobre a confiança do nosso coração. O David Koizes, ele vai trabalhar numa tradição cristã, principalmente ele vai beber da fonte do calvinismo, né? Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Então, ele vai trabalhar justamente isso, nesse ponto. Aquilo em que depositamos a nossa confiança é o que vai orientar a nossa vida, a cultura, como a gente se relaciona com as pessoas. E aí ele fala que no que diz respeito às devoções religiosas, só existem duas opções. Ou adoramos ao Deus trino e verdadeiro, ou depositamos nossa confiança em deuses falsos. E as escrituras, elas são muito claras quando elas falam de ídolos, que são criações humanas que sufocam a verdade que o próprio Criador, ele nos mostra na Bíblia. Então, pelo fato de nós sermos considerados homo-religiosos, ou seja, nós somos definidos por aquilo que a gente adora, a crença acaba sendo motor da nossa existência. Então, a gente vê cristãos que acabam confundindo isso, né? Os grupos são tantos que a gente pensa que a gente tem que escolher um, porque eles estão aí, a gente tá no mundo e tudo mais, então e aí a gente acaba depositando a nossa confiança em algum aspecto de algum grupo desse que se aproxima um pouco do que a gente acha que é o certo, alguma coisa assim. E aí a gente acaba colocando confiança nisso, esperança. E é algo que é bastante criticado no curso, né? A nossa esperança não pode estar, como cristãos, não pode estar em algum grupo político, porque isso não é suficiente. E aí ele conclui esse tópico dizendo que somente a adoração ao verdadeiro Deus nos livrará de depositarmos nossas confianças na nação, no indivíduo, na tradição ou na sociedade. E isso aí são os pontos chaves de cada ideologia. A nação com o patriotismo, nacionalismo, né? O indivíduo com o liberalismo, né? A tradição com os conservadores e a sociedade com os socialistas, né? Então, ele vai ter no livro, ele vai criticar tudo isso bem, ele vai colocar os pontos, elencar os pontos bem direitinho. Pode passar, Pamela. E aí, continuamos com essa pergunta. É possível ter diálogo verdadeiro na esfera pública? Bom, a gente sabe que as pessoas, elas têm diferentes ideologias, né, principalmente partidárias,
e elas depositam a sua confiança máxima nisso. Então, é possível nós termos diálogos com digamos que, adoradores de deuses tão antagônicos. Nós adorando o Deus, né, o Deus criador, verdadeiro, e ter diálogo com alguém que acredita que a política vai salvar a nação, vai resolver todos os problemas, ou a educação, ou enfim. Escolhem só um elemento da realidade, recortam um elemento da realidade e chamam de Deus, né? E aí o Pedro vai falar que isso se chama antítese. Eu vou ler aqui para vocês. Ele fala que religiosa é o que descreve o abismo que existe entre o coração daqueles que é governado pelo amor a Deus, dos que se mantêm em rebeldia com a Trindade e depositam seu amor em falsos deuses. E aí ele vai falar que, pensando por indo por essa linha de pensamento, é impossível a gente ter diálogo com pessoas que depositam sua confiança, né, em deuses falsos. Mas aí o Pedro vai colocar um conceito muito importante no cristianismo, que é a graça comum. E aí ele vai falar sobre Gênesis 3, que ele fala que Deus, ele estendeu a sua graça a toda a realidade. A graça de Deus é expandida a homens bons e homens maus, não importa. Então, ele conclui que sim, é possível ter esse diálogo, porque a igreja, eu vou falar mais tarde, né, daqui a pouquinho, a igreja ela é militante. Então, nós devemos nos levantar a nossa voz contra tudo aquilo que corrompe o que a gente acredita, mas de uma forma com diálogo e não com polarizações ou bipolaridade, ou não aderindo a um ou outro movimento, que é o que eu vou falar agora. Pode passar, Pamela, por favor. Deixa eu ver. Tá. Esse aí, ele fala que o que nos garante a possibilidade de genuíno diálogo na esfera pública não são os esforços humanos em aproximar diferentes visões de vida. Essas aproximações têm limites. Em algum momento, elas vão esbarrar na antítese entre os corações. Então, ele fala que não são as nossas visões de mundo que vão nos aproximar, porque em alguma hora vai ter um limite, alguma hora, por exemplo, alguma visão, alguma ideologia política, uma hora ela vai bater de frente com o cristianismo, que é o que a gente acredita, né? Uma hora vai bater, então não tem como a gente aderir. Por mais que o nosso coração, né, ele nos leve a isso, vai ter uma hora que não vai dar certo, não vai mais ter conversa, e a gente vai precisar se examinar o nosso coração. Pode passar, por favor. Tá. Aí entra nessa questão que eu acredito que é muito importante do que a gente está vivendo, né? E é o motivo das igrejas estarem nesse processo de polarização também, que existem partidos e ideologias mais cristãos do que outros. Então, como eu falei no começo, pelo fato do contexto brasileiro ser multifacetado, ter muitos grupos políticos, enfim, a gente se pergunta, será que o conservadorismo ele está mais próximo do cristianismo? Ou então o liberalismo? Ou então, como a Pamela fala, né, a gente coloca um espantalho em alguma coisa, e como é o Marx, né, que é o que as igrejas têm feito muito, colocado todas as culpas, toda a culpa nesse espantalho, que é o socialismo e tudo mais. E aí a gente esquece que a idolatria, ela sempre vai existir, porque o coração do homem, ele é uma fábrica de fazer ídolos, então sempre a idolatria vai estar por perto, e a gente tem que pedir discernimento do Espírito para isso, porque não tem como, ele vai falar que não tem como, não tem um partido de ideologia mais próximo, mais cristão que outro, e ele fala uma coisa muito interessante. Quando alguém diz que o cristianismo está mais perto do conservadorismo político do que a ideologia progressista, ele está tentando mostrar um acoplamento de diversas pautas de uma agenda conservadora com a agenda evangélica. O mesmo acontece quando dizem que o espírito revolucionário do cristianismo está muito mais próximo das políticas progressistas do que a manutenção do status quo pelos conservadores. Ambos querem estabelecer pontos de contato entre ideologia política e posturas públicas esperadas pelos evangélicos.
Então, um puxa para o lado do outro. E é o que acontece muito hoje. O Pedro tá dando um curso de política e ele está falando do Baudier, que ele usa muito, esse teórico usa muito a Bíblia para fundamentar o seu discurso progressista. Então, ambos os lados, todos os lados, eles vão usar, de alguma forma, esse tipo de discussão, né, para puxar os evangélicos para o seu lado. E foi uma coisa que a gente viu muito nessas eleições, né? O discurso religioso para favorecer determinado partido, determinado candidato. Então, ele vai falar que nenhuma visão de mundo que nasce de pontos de partida idólatras está mais ou menos próxima da cosmovisão bíblica. Todas estão igualmente distantes e são incapazes de reconhecer o valor que algo tem para além dos aspectos sociais que elas tornaram absolutos e chamaram Deus. E ele também fala que o coração comprometido com determinado discurso ideológico seleciona um aspecto da boa realidade de Deus e transforma no critério último de julgamento de toda a realidade, oferecendo assim uma visão reducionista das dinâmicas sociais. Então, cada ideologia, ela é reducionista, porque ela pega um aspecto da realidade e transforma isso no limite, no máximo. Depois dali não existe mais nada. Tanto que tem teóricos hoje que dizem que a história morreu. Não que não vai mais acontecer os dias e tudo mais, mas porque não tem mais nada para acontecer. Então, eles acham que o que tinha que acontecer já aconteceu. E é algo que o cristão ele não pode acreditar nisso, né? A gente não pode pegar um aspecto e dizer que só ele é importante, só a sociedade, ou só o indivíduo, ou só as tradições. Não, a gente tem que ter um olhar pluralista, já que a gente sabe que se trata de seres humanos complexos, mentes complexas e tudo mais. Aí ele fala que os cristãos precisam entender o quanto antes o que significa Jesus ser o Senhor de todas as realidades da vida, da sociedade, do indivíduo, da nação, da vontade popular e da tradição. Somente assim poderemos não fechar acordos com nenhuma ideologia isolada e poderemos ver o todo político de maneira menos polarizada. Pode passar, Pâmela, por favor. Aí essa aqui é uma representação do Kuyper, que ele vai falar sobre a soberania das esferas. Então, Deus, ele é Senhor sobre tudo. Não tem 1 centímetro quadrado da existência humana que Deus não diga que ele é Senhor. Então, a gente precisa entender, a gente tem que começar a pensar nisso, que não tem como a gente fechar acordo, parceria com alguma ideologia, sem comprometer o nosso coração, sem nos tornarmos idólatras. A idolatria já não é mais aquela da época do Antigo Testamento, apesar dela existir hoje, mas ela já tem uma nova roupagem. E cabe a nós entendermos, estudarmos, analisarmos, para não cairmos nessa idolatria. Pode passar, Pâmela. Bom, e aí ele vai falar sobre exemplos históricos de uma forma cristã de fazer política. Ele vai falar basicamente de três formas. A primeira foram esses exemplos de João Calvino, o William Wilberforce, o Dietrich Bonhoeffer e o Martin Luther King Jr. Eles foram indivíduos que tiveram ações políticas, né, mas eles usavam o seu exemplo na esfera pública como uma forma de mudá-la, né? Então, ele diz que eles praticaram ações políticas dentro de uma sociedade, ou seja, eles fizeram a diferença em seu contexto político histórico. Em cada um dos casos, temos indivíduos desencadeando os processos sociais a partir da exemplaridade de suas ações na esfera pública. Então, todos eles foram muito importantes para o seu tempo. Eles atuaram de acordo com o contexto histórico que eles estavam vivendo. E foram, segundo, ele fala de indivíduos que mantiveram práticas políticas genuinamente cristãs, que é, no caso, o Abraham Kuyper, que tornou o primeiro-ministro holandês,
e ele teve uma agenda política muito, 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 muito grande. Ele era pastor, mas ele meio que largou, né, a parte eclesiástica, assim, para se dedicar à agenda política. Só que é muito bonita a história do Kuyper, porque ele não se corrompeu. Apesar de tudo, apesar de ele ter largado mais, assim, a parte eclesiástica, né, mas ele não se corrompeu, e ele fez muita diferença. Ele criou um partido na Holanda, tem uma universidade que ele fundou também. Então, a gente pode ver ações do Kuyper, ações na esfera pública muito proveitosas, assim, para o tempo dele, né? E também ele vai falar sobre contribuições políticas que vão além de indivíduos e carreiras oficiais, que são as igrejas, são os museus, as organizações não governamentais, institutos de pesquisa, jornais, editoras, todas que são financiadas por cristãos, financiadas e idealizadas por cristãos. Então, essas são formas, são alguns exemplos de como a gente pode atuar na esfera pública sem sucumbir a alguma ideologia. Então, a gente é usado de acordo com o nosso contexto, o contexto que a gente vive. Então, a gente não precisa aderir a nenhuma pauta, nenhuma agenda ideológica para fazer a diferença. Como a Pamela falou, a gente pode usar o nosso serviço público como professor, como pesquisador, como qualquer outra coisa. Então, a gente pode ver homens que usaram da sua profissão ou do que eles acreditavam, como Martin Luther King, né, ele pegou a pauta dos negros, também o Dietrich Bonhoeffer, que foi um cristão que era contra contra Hitler, né, contra o nazismo, e ajudou muitos judeus e tudo mais. Então, assim, são exemplos que nos fortalecem a fazer a diferença no nosso tempo. Pode passar, Pamela. Tá. Essa aqui é a parte do culto. O culto dominical, ele é um serviço público. Ele vai falar sobre a palavra liturgia, que a liturgia ela tem origem grega, pela junção de dois termos, que é político, que é público e obra. Ou seja, liturgia significa serviço público. E a igreja, ela trouxe esse termo político, um termo político, né, político-social, para dentro da igreja de maneira proposital mesmo. Porque eles acreditavam, naquela época, que... deixa eu ver se eu anoto aqui. Aqui. Quando as pessoas no mundo antigo se reuniam em assembleia, que era a eclésia, para louvar o Messias, elas estavam falando publicamente que Jesus era o Kyrios, o Senhor, e não César. E talvez nenhuma afirmação fosse mais política e mais perigosa do que aquela que afirmava no Império Romano que a autoridade e o poder estava nas mãos de outro rei. Então, era uma forma política deles mostrarem que o rei deles não era César, mas era Jesus. Então, eles usaram esse termo serviço público de maneira proposital. E daí a gente pode ter uma ideia de que o culto, ele tem um caráter político, mas não para servir a agenda de alguma ideologia, muito pelo contrário. O púlpito, ele precisa estar quem está no púlpito precisa estar muito consciente de não deixar que esse tipo de ideologia entre e faça o seu serviço, digamos assim. O culto, por ser público, ele precisa ainda mais examinar. E aí não é o que a gente vê, infelizmente. A gente vê púlpitos que são comprados por políticos e tudo mais, né, que a gente vê. E pode passar, Pamela, por favor. E aí a gente finaliza com essa frase do Luiz Berkhoff. Ele fala que a igreja que existe atualmente na Terra é a militante, porque é chamada e atualmente se chama empenhada numa guerra santa. A que está no céu é a triunfante, que já trocou a espada pela palma da vitória. Então, isso que é militância da igreja. A militância da igreja é contra toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Isso significa dizer que em cada esfera da vida humana, os membros do corpo de Cristo estão se esforçando de levar cativo todo o pensamento ao reinado de Cristo, combatendo toda a manifestação do reino parasita que se instalou após a queda do ser humano no pecado. Algo precisa ficar claro: nós militamos por aquilo que amamos. Se não participarmos conscientemente do chamado militante da Igreja de Cristo, necessariamente vamos nos comprometer com outras lutas que não têm condições de satisfazer as carências eternas dos nossos corações. E tem uma frase do Agostinho, no livro Confissões, que ele fala que o nosso coração é como uma flecha, e ele está apontado para Deus. Então, assim, o nosso coração, a nossa vida, o coração como o centro das nossas vontades e desejos e tudo mais, ele é religioso, ele arde por alguma coisa, que não necessariamente é Deus. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, sabe? Da gente se examinar mesmo. Paulo fala sobre isso, né? Examine-se o homem a si mesmo o tempo todo, não só quando vai ceiar, mas é o tempo todo. Porque é difícil, a gente sabe que é difícil, mas a igreja está aí para isso, para militar, para ir contra essa onda de pensamentos e que querem tirar o reinado de Cristo. Então, a gente não deve ser propagador dessas coisas, propagador de bipolarizações, que é o que a gente vê. Cristãos que incentivam mais essa bipolarização. Não, a gente tem que ir contra isso. A gente tem que mostrar quem reina nos nossos corações. E não é um partido político. É isso, gente. Parabéns, tá. Nadine. Eu só quero indicar referências bibliográficas. Eu quero indicar esse livro aqui que eu falei, do David Coises. Ele é muito bom, gente, é maravilhoso esse livro. E também esse aqui do Pedro Dutti, que é Fé Cristã e Ação Política. Ele vai falar um pouco sobre o processo do cristianismo, do cristão com a ação política em si. É muito bacana esse livro do Pedro também. E é isso, Pamela, pode continuar. A gente vai abrir para a gente fazer alguns comentários, mas assim, né, gente, arrematando tudo, né? Eu acho que o pessoal entendeu que o significado de igreja militante não é o mesmo que o pessoal aplica hoje, né? Querendo dar a entender. A ideia é que a gente está realmente lutando, né? Que a igreja aqui na Terra ela ainda está numa luta constante, enquanto a que está no céu já é a igreja triunfante. Mas assim, basicamente é isso. E eu acho que o ponto central mesmo é isso do David Coises, né? Que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos, então seja para a direita ou para a esquerda, ou para frente ou para trás, ou por todo lado sou abençoado, por qual lado for, a gente pode estar traindo a fé cristã, né? Traindo os princípios cristãos em prol de uma agenda, né? Porque a gente está comprometendo o nosso coração com algo. E aí é basicamente isso, né? Não sei quem estava desde das primeiras discussões, mas é basicamente isso. Eu ia fazer um comentário naquele teu slide lá dos exemplos. Eu esqueci, é porque ele dá 3 formas da gente atuar, né? Uma, que é uma atuação política pontual, que é, por exemplo, a do Bonhoeffer, que tentou matar lá o Hitler, mas a gente não vai entrar nesse mérito, mas teve uma ação política pontual, como Martin Luther King, etc. E outros que atuaram com cargos públicos, como, por exemplo, Abraham Kuyper ou José, próprio José, né? E a outra forma é você no que você faz mesmo, né? Você promover, seja no hospital, seja uma editora, uma escola, etc. São formas da gente atuar publicamente de maneira fiel, né? Então, assim, para mim foi bem esperançoso, porque eu particularmente não sou uma pessoa que gostaria de me envolver, por exemplo, vou me candidatar. Mas eu vejo que eu tenho outras maneiras de contribuir, né, naquilo que eu faço. Então, nesse ponto, eu achei bem esperançoso nesse sentido, o curso, né? Eu estou trabalhando na esfera pública com o que eu faço e eu preciso ser fiel nisso.
além das outras formas que a gente pode se envolver. Mas é basicamente isso. A gente queria abrir para comentar, quem quiser comentar. Eu e a Nandinha, a gente tem só mais um comentáriozinho para fazer, né, que é as nossas experiências com a questão política. Mas está aberto, né, para quem quiser fazer perguntas ou pontuações também do que foi falado aqui. Oi. Então, né, quando começaram a falar de alguns exemplos, né, de cristãos que, através do seu contexto, marcaram, né, a sua época, tipo Martin Luther King e alguns outros lá que foram citados. E aí, quando eu olho para esses exemplos, eu vejo muito, tipo, pessoas que o intuito deles não era, tipo, eu vou agir aqui para ser político e tal e tentar mudar alguma coisa. Eles simplesmente agiram por aquilo que eles acreditavam, por serem cristãos e naquilo que embasava a fé deles. E isso gerou um impacto na sociedade que eles causaram. E eles estavam inseridos, né? E aí, quando a gente olha hoje, infelizmente, muitas vezes as pessoas, muitos cristãos, eles, eu vou entrar na política porque eu quero mudar alguma coisa. É muito nesse sentido. Eu quero mudar alguma coisa. Tipo, o intuito deles é ir totalmente o contrário como essas pessoas foram. Tipo, eles não quiseram fazer isso, porque eu quero fazer isso, eu vou mudar alguma coisa. Não. Eles simplesmente foram cristãos autênticos. E isso foi suficiente para eles gerarem impacto na sociedade. Então, muitas vezes a gente olha, as pessoas, elas estão totalmente, tipo, o foco delas, é como se eu quero fazer alguma coisa para, sei lá, tentar mostrar alguma coisa, ou me mostrar, ou tentar fazer alguma coisa, no final não faz nada, porque na verdade a base de tudo que está firmado em Cristo, né, muitas vezes isso não está tão claro. Então, quando eu olho para esses exemplos mesmo, como tu falou, né, a gente pode gerar um impacto na sociedade de diversas maneiras. E se de fato nós formos cristãos, a nossa fé estiver muito firmada, e estivermos na videira, de fato, que é Cristo, né, as nossas ações por si sós, elas vão gerar um impacto na sociedade, elas vão gerar. Então, e por isso a importância, né, de cada vez mais a gente, de fato, o nosso relacionamento com Deus, ele vai ditar muita coisa do que a gente faz diante da sociedade. Então, essa é a importância, né, de estarmos firmados em Cristo. Obrigado, Wilson. É isto mesmo. Enquanto mais alguém vai pensando aí, que vai comentar, eu acho assim, que tudo que a gente foi trazendo aqui desde o primeiro slide é para despolarizar. Não é para que a gente diga assim, a direita correta, a esquerda correta, porque tudo entra no que a Nandinha falou, que é compromisso do coração. Mas a gente, como cristão, o mais importante é que a gente faça diálogo com as pessoas. Mais importante do que a gente ter algum tipo de posicionamento político é que a gente consiga compartilhar o evangelho, né? Então, a gente, no meio dessas polarizações, a gente não pode perder de vista, né? E acabar fechando portas do coração das pessoas para ouvir de Cristo por conta dessas polarizações. Então, a ideia é despolarizar e a gente entender que, no final das contas, todo mundo tem uma participação política de alguma forma, né? E a gente precisa fazer ela de uma maneira cristã, de uma maneira que entenda que Cristo é o Senhor de tudo, Cristo é o Senhor de tudo, e que o mesmo Cristo que me vê na minha casa me vê fora da minha casa, na minha atuação pública, que eu estou testemunhando, né? Eu sou um testemunho de Cristo. Então, esse processo de secularização também se dá muitas vezes por um testemunho capenga, né, que a gente vê hoje das pessoas que querem assumir a esfera pública. E aí, eu e a Nandine, que a gente estava comentando, se vocês forem falar, é só me interromper, tá? Porque senão eu vou falando. É que a gente ia contar, a gente pensou em trazer mais ou menos do curso e a gente ia contar a nossa experiência, né? Que a gente tem, eu e ela, nós temos duas experiências bem diversas, né?
principalmente com as eleições de 2018, né, que a Nandini era #17, e eu já era muito... Tá bom, vou já me falar aqui. E eu já era muito o contrário, muito contra, né? Na verdade, todo mundo sofreu nas eleições de 2018. Vamos falar a verdade, né, gente? Todo mundo que tá aqui tá ferido com as eleições de 2018. Foi uma eleição muito difícil e que a igreja realmente se apartou entre os que eram a favor e os que eram contra, mas a verdade é que muitas vezes a gente acabou negociando o que a gente acreditava em prol de uma agenda que seja conservadora ou tradicional, ou mesmo que se fosse o outro lado, se fosse uma agenda progressista. Mas isso acabou ferindo pessoas dentro da igreja, né? Pessoas como eu, que eu me senti coagida a votar, mesmo sem querer votar, porque se eu não votasse eu não era cristã, e induziu outras pessoas a acreditarem que a ideia não é que a gente, quando a gente fala que ideologia é um compromisso do coração, não é que a gente não vai escolher qual partido que a gente vai votar, ou que a gente não vai fazer uso dos artifícios que a política utiliza, né? Seja a direita ou a esquerda. Não é isso, a gente pode e a gente vai ter que fazer essas escolhas para votar, né? Mas a gente não pode ferir a nossa consciência e nem a consciência dos outros irmãos, né? E nem negociar o púlpito, ou negociar a fé em prol de algum tipo de projeto de poder. Então é basicamente isso. Inclusive, aí eu vou mandar para o e-mail, para quem quiser. A Nandini já indicou esses 2 livros, tem outros 2 textos, em prol de um milheiro de tijolo. Tem outros 2 textos, que é o texto do Tim Keller, que o texto diz assim, onde os cristãos se encaixam no sistema bipartidário, né, direita ou esquerda. Esse texto é muito bom. E um outro texto, uma resenha de um livro que eu li, que é Como Amar Membros de Igrejas que tem posicionamentos políticos diferentes. Bom, primeiro, agradecer, parabenizar vocês pela apresentação, foi muito boa, aprendi bastante. E tem várias questões assim que a gente pelo menos eu fiquei pensando, né, quando vocês falaram. E às vezes a impressão, né, que dá é que da forma como a gente foi ensinado a se relacionar com o mundo, né, a igreja parece que ela fica um pouco desligada dele, né, ou faz um tipo de trabalho paralelo, algo assim, né? Então é bom assim eu achei muito bacana essa afirmação que vocês fizeram várias vezes de falar que o Senhor Jesus ele é o Senhor de tudo, né, de todos, né? Então isso é muito importante, né, fazer isso, né, gerar essa consciência nas pessoas que elas podem exercer o seu trabalho sabendo que ela está fazendo isso para Deus, né, e que ela está sendo a diferença, né? Esse é o ponto, né? Também, eu acho que outra questão que vocês destacaram é sobre ser fiel, né? Aquilo que Deus colocou à nossa mão. Tem até um versículo que fala isso, né? Paulo, eu acho que fala que Deus requer dos dispenseiros ser fiel, né? Aquilo que Ele coloca à nossa mão. E depende do que Ele colocar na nossa mão, a gente tem que agir com fidelidade a Ele, né? Refletir a glória dele, então isso é muito importante. Tive algumas questões assim que ainda vou ficar refletindo, talvez ler mais assim sobre como é que seria isso, assim, ser culpado pela secularização, né? Mas assim ser culpado pela incredulidade das pessoas ou pelas pessoas se afastarem, né, de Deus ou descrerem, ou se eu assumir as esferas, assim, as pessoas vão crer em Deus. Eu não sei, realmente essa parte aí fiquei um pouco em dúvida, assim, mas eu achei até um pouco forte. Mas talvez, não sei, que a Pamela podia comentar um pouquinho mais para entender melhor sobre isso. A ideia não é...
não é ser culpado, porque a incredulidade, né, gente? A incredulidade realmente é só o Espírito Santo que vai convencer. Mas não é ser culpado. É que eu acho que tu já deve ter passado pela experiência de que a pessoa fala assim, esse daí é crente, mas faz tal coisa. Esse tal pessoa se diz cristã, um pastor se diz crente, mas é um político corrupto. Então não é que a gente é culpado, é que tu tá manchando o testemunho da igreja de Cristo. E as pessoas, elas vão parar de te ouvir. Elas vão parar de te ouvir. Elas vão fechar o coração delas e os ouvidos para elas. Elas vão sempre olhar como uma hipocrisia. Então não é que, tipo assim, eu tô dizendo, a gente está sendo culpado pelo processo de secularização. Mas essa infidelidade, essa falta de testemunho, a gente não pode acreditar que ela não vai produzir algo nas pessoas que estão vendo, independente da questão da incredulidade delas. Tu tá manchando o nome de Cristo. Tu tá manchando o testemunho da igreja, né? Então, quando tu mancha o testemunho da igreja, isso é comum, né? A gente escuta, eu não vou ser crente se for pra ser assim. É pastor, e olha o que ele tá... As manchetes, pode ser o que for, as manchetes vão sair assim, pastor bate na esposa. Pastor lava não sei quanto de dinheiro. Puxa logo pro lado. Pastora é indiciada sobre o assassinato do marido. Ele podia ser, sei lá, dono de... Eu tava lembrando disso agora mesmo. Ele podia ser dono de uma lanchonete, ele podia ser, sei lá, cabeleireiro. Mas se ele era crente, vai aparecer crente faz tal coisa, pastor. Então, isso é uma falta isso é uma separação do sagrado e secular. Tu acha que tu pode ser crente aos domingos, mas tu não precisa ser crente nas outras áreas da tua vida. E isso mancha o testemunho e as pessoas vão ver isso, né? As pessoas vão ver isso. Hoje, eu vejo assim, que a gente tem um trabalho de apologética que é tipo assim, tu já chega e as pessoas já chegam com esses argumentos do tipo que crente é hipócrita, que isso, que aquilo, que bababá, que estão vendo o que o pessoal tá fazendo e não sei o que. Então, às vezes tu vai pregar o evangelho e as pessoas já estão com esse tipo de... já estão na defensiva, né? Então não é que a gente seja culpado, mas que essas portas que vão se fechando por causa da falta de testemunho faz as pessoas, o que foi falado naquele livro que eu mencionei, elas se secularizarem cada vez mais, porque elas vão pensar assim, não quero religião, não quero tradição, não quero nada. Ótimo. Muito obrigado, muito bom. Não, isso é verdade, né? Eu, por exemplo, né, Sato falou isso, todo mundo saiu ferido com essas eleições, né? E parece que as eleições instigaram assim, os instintos mais profundos das pessoas animalescas, porque a vontade era de pisar no oposto, né? E foi bem complicado, assim, a nossa relação, a minha relação e outros colegas de turma, né? Antigos colegas de universidade, e até hoje a gente vê essa marca aí bem forte, né? Dos poucos ainda que restam, assim, que restaram de um contato ou outro, dá para ver isso, esse afastamento, né? Até por saber que você é cristão, aí já vai associar a um grupo, a uma polarização, né? Isso é bem complicado, bem complicado. Agora tem outra questão aí, assim, que a Bíblia diz, eu tenho uma postagem do pastor Pedro Pamplona, que ele falou sobre que a nossa luta, né? Nossa luta não é a guerra cultural. Isso eu achei bem interessante, né? Porque a gente quer assim impor os nossos valores, ou a gente quer espalhar, digamos assim, mas a nossa luta, a Bíblia diz que não é carne nem sangue, mas é contra os principados e as potestades. Então, assim, mesmo os cristãos ocupando as esferas, a gente vai ver que ao longo da história nem sempre vai ser pacífico, né, essa convivência. A gente tem que estar realista disso.
talvez, porque senão a gente já pode cair para aquele outro lado, assim, como é que a gente fala daquela afirmativa, assim, que não é prosperidade, de a gente avançar, digamos, de que a gente vai... Eu não acredito que vai ser assim, né? Mas assim, eu acho que vão ter conflitos muito fortes e eu não sei, vai chegar um momento que a igreja vai ser perseguida mesmo, porque é a piedade, assim. Eu entendo isso de vai chegar um momento que a igreja vai ser perseguida, mas é porque eu vejo muito assim, que as pessoas entendem como um projeto de poder. Quando a gente fala assim, olha, a gente tem que influenciar, as pessoas entendem como um projeto de poder. E não é um projeto de poder, né? É justamente o que a gente quer combater é a imposição de valores cristãos por meio da política. Isso é realmente... Eu acho isso até pior do que um testemunho ruim, do que a gente não ter um testemunho público. É um projeto de poder, imposição de valores cristãos por meio da política. Não é, mas é uma questão de você ter uma presença fiel. Eu vou sair de tal lugar porque tal lugar é secularizado, porque tal lugar não é para cristão, porque isso, porque aquilo. Você vai sair, mas outra pessoa vai ocupar. E aí depois, às vezes a gente fica falando ou fala que a igreja não faz isso, que a igreja não faz aquilo, ou que a gente não tem referências cristãs em vários lugares. Mas é uma questão da gente ter testemunho e ser uma presença fiel onde a gente está, né? Então não é um projeto de poder, né? Eu vejo hoje muito mais também como uma forma de você compartilhar o evangelho para as pessoas, porque a questão não é você difundir uma moralidade cristã, porque no final das contas a pessoa vai ter a moralidade cristã e vai continuar indo para o inferno, porque não vai ser convertida. Então, não é você difundir uma moralidade cristã na sociedade, mas você estar nos lugares e compartilhar de Cristo, né? O Reginaldo, depois a Luana. E a Carlane, se a internet deixar. Vocês me ouvem? Sim. Yes. Gente, eu gostei bastante da exposição de vocês. Eu sou familiarizado com o livro do David Coyce e o livro do Dutch. Então, eu gostei muito de como vocês conseguiram transpor todo esse conhecimento para essa exposição. Uma coisa que eu gostaria de destacar é essa questão do papel do culto na formação das pessoas. O Dutch fala muito sobre a igreja como incubadora de virtudes. O James K. Smith também fala isso, mas eu gosto muito dessa visão de que a gente precisa fazer planos a longo prazo. A igreja vai formar pessoas e isso vai demorar bastante tempo, e nós precisamos acreditar que essas pessoas tomarão iniciativa no seu local de trabalho ou até mesmo fazer alguma ação política. Eu ia comentar outra coisa que eu esqueci. Tá. O exemplo é do Wilberforce. A questão de que a luta dele contra a regularização da escravidão durou muitos anos. Foi uma coisa que durou mais de 10 anos, e ele argumentando que a escravidão era pecado e que a igreja precisava lutar contra isso. Então, eu gostaria de deixar esse comentário de perseverança, da gente fazer planos a longo prazo e perseverar e acreditar que Deus não nos desamparará. Amém. É isso. Muito bom, amém. Dê a bênção, por favor, pastor. Essa não. Vai, Luana. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Eu queria que vocês comentassem. Não, primeiro, parabéns, né, pela palestra. Foi muito, muito proveitoso, muito claro a fala de vocês. E eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre o diálogo, porque eu me identifiquei muito com o testemunho da Pamela, né? Nas eleições eu também me senti
coagida, porque eu queria anular meu voto e me disseram que eu não podia fazer isso, que o cristão não podia fazer isso, então eu me senti coagida. Eu estava mais assim no lado de querer negar o que o lado da maioria da igreja estava falando. E eu percebo que até hoje esse clima de eleição continua, porque toda vez que tu vai tentar colocar alguma questão, assim, eu costumo falar mais em público sobre esses assuntos quando está relacionado à minha fé, né? Por exemplo, quando o governo posta um vídeo dizendo que esse governo é cristão, aí eu me sinto assim, aquilo mexe um pouco comigo, eu vou me colocar contra. E aí, assim, muitos irmãos se levantam para dizer, não, porque é mais próximo dos valores, assim, e se não fosse ele, era o Haddad e tal. É sempre essa história, como se a eleição nunca tivesse acabado. E eu percebo que, às vezes, a gente tem mais abertura de diálogo com os progressistas do que com os irmãos conservadores. E, assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como deve ser a nossa postura com os nossos irmãos, para que a gente também não adote uma postura beligerante, porque, assim, eu particularmente, eu confesso para vocês que isso mexe um pouco com os meus brilhos, quando eles colocam questões políticas, assim, lado a lado com a Bíblia, com o que é a nossa razão de fé, a nossa crença, e eu fico, assim, meio perdida, assim, sobre como me colocar sem ofender mesmo, e assim, na verdade, mais eu apanho dos dois lados, né? Eu apanho dos progressistas e dos conservadores. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse diálogo, assim, principalmente com os irmãos conservadores, que acham que o cristão tem que ser de direita, tem que sempre se colocar como conservador, sempre estar apoiando o governo, porque senão os valores morais do país vão decair. Enfim, eu queria que vocês comentassem só um pouco sobre isso. Primeiro, Luana, tu vai continuar apanhando. Tu vai continuar apanhando. Não, assim, enquanto houver, eu acho que isso é um trabalho educativo. Eu acho que a palavra do Reginaldo é a chave, é uma questão de perseverança. É um trabalho educativo. A gente vai continuar apanhando. Eu até falei no início, né? Eu sou progressista demais para os conservadores e conservadora demais para os progressistas. A gente nunca vai conseguir abraçar um pacote completo, porque tem coisas que vai contra os nossos princípios, e a gente não vai ferir a nossa consciência nem por causa dos irmãos da igreja, nem por causa das pessoas que estão fora da igreja. O outro ponto é que o Thiago colocou, né? É que a gente vai ser perseguido mesmo, né? A igreja vai ser perseguida esse país. Agora a gente vai ser perseguido por causa do evangelho, não porque a gente está dando mau testemunho, né? Não porque a gente está sendo... Enfim. E aí, eu acho assim... eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu acredito assim, que ter diálogo não é também você deixar de expor o que você pensa. Ter diálogo não é você omitir ou deixar de pontuar o que você pensa, o que você acha que é injusto, simplesmente para não causar qualquer situação. Mas eu vejo assim, se as pessoas não estão tendo diálogo contigo, então seja a pessoa que vai promover o diálogo, né? Então, apesar de eu crer que eu posso colocar meu ponto de vista, eu também não vou colocar meu ponto de vista a qualquer custo, simplesmente porque eu quero ser ouvida. Então, eu acho que pelo nosso próprio procedimento de abraçar os irmãos, mesmo que eles estejam polarizados, de ouvir e de promover o diálogo, esse já é um passo que a gente pode dar para diminuir essa polarização, né? Mas o Wilson pode falar assim, deixa eu só concluir aqui. Não sei se a Carlane conseguiu consertar o microfone dela, mas então esse é um ponto, né? Porque tu fizeste vários pontos.
Mas esse é um ponto. Eu acho que essa postura ela tem que começar a partir da gente, se a gente quer realmente educar e ver frutos na igreja, de que os irmãos... Gente, alguns anos atrás, há 10 anos atrás, não era problema você dizer na igreja em quem você ia votar. Eu não sei quanto tempo vocês têm de igreja, mas não tinha isso, entendeu? Podia, vou votar em fulano, e todo mundo ria, tá, tudo bem. Agora não, tipo, o pessoal te vê, dependendo de como tu vai votar, como alguém que faz parte ou não da fé. É esse que é o problema. E aí, isso vai ter que partir da gente, vai ter que partir de ti, que tem essa consciência de olhar e falar, não, irmão, tanto qualquer lado é um lado que tem um compromisso ideológico, qualquer lado é um lado que está exigindo de ti um compromisso do teu coração. Não interessa se ele é da direita, se ele é da esquerda. A pessoa pode dizer que a direita está mais próxima do cristianismo porque defende a tradição, o outro vai dizer que é a esquerda porque Jesus era socialista e revolucionário. As pessoas podem utilizar a Bíblia para defender o que elas quiserem, né? Olha, as pessoas podem defender o que elas quiserem. Agora, a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode forçar a consciência dos nossos irmãos, porque a gente está pecando também, forçando a consciência dos nossos irmãos. E a gente tem que assumir a postura do diálogo, entendeu? A gente tem que mostrar para o irmão que ele é bem-vindo na nossa casa, mesmo ele tendo votado em quem ele votou, e mesmo ele achando que a gente não é crente por causa de A ou B ou C, mas a nossa postura, o nosso portão está aberto, a nossa mesa está aberta para receber. Eu acho que é um trabalho de perseverança mesmo, de você estar ali. E você, se ninguém tá dialogando, se está todo mundo polarizado, então seja a pessoa que vai ser o diplomata, o mediador, né? O que vai despolarizar, apesar de você ter seus posicionamentos, né? Eu acho que tem coisas que elas são... Tchau, Reginaldo, obrigada, viu? Eu acho que tem coisas que elas são o extremo da injustiça. E aí não tem por que você não se posicionar. Por exemplo, o caso de Hitler, a gente sempre fala do Bonhoeffer, né? E aí a gente tem ali o nazismo. E aí poderiam dizer, irmã, mas se tu te posicionar, tu vai estar polarizando. Mas é uma coisa que é o extremo da injustiça. É uma coisa assim que não dá para compactuar de maneira nenhuma. Tem coisa que a gente não vai compactuar de maneira nenhuma. E aí nessas coisas a gente tem que se posicionar sim. Mas a gente vai ter que manter a postura do diálogo, do respeito e fazer o máximo, tentar fazer pontes com as pessoas. Né? Gente, eu saí falando aleatoriamente, as pessoas até saíram. Pode falar. Não, deixa as outras pessoas falarem. Obrigada, Pamela. Eu concordo. Beleza. Eu não sei se a Carlane vai conseguir falar. Se ela não conseguir, o Wilson fala o que ele quer falar. Não, tá, meu amor, tá? Não, então, né? O que eu quero falar é justamente relacionado a essa pergunta, né, que foi feita da questão do diálogo. E aí algumas coisas que eu queria falar, inclusive tu já comentou, que é essa questão mesmo da injustiça, né? Tipo, mas tá, deixa eu comentar logo do início. Acho que o diálogo, justamente, ele começa a partir do momento que a gente não age como essas outras pessoas agem, né? Tipo, você pensa diferente de mim, você realmente não tem esse partido como correto, então você já é do outro partido, você já é esquerdista, você já é tantas outras coisas, você é do demônio e tal. E aí, se a gente tiver essa mesma reação, né, aí já era, tipo, o diálogo já passou longe. Então ele começa por essa questão de como eu vou reagir, dessa forma, tipo, ok, eu vou compreender essa pessoa, vou procurar entender, né, o ponto de vista dela, procurar entender o porquê, né, ela pensa daquela maneira. E sempre com respeito, acima de tudo, respeito e buscando mesmo, né, gerar essa convivência harmoniosa, mesmo em pensamentos diferentes. Então começa a partir disso. E aí o outro ponto que vai nos direcionar quanto a esse diálogo, né, como a gente pode dialogar com as pessoas, é justamente a Bíblia. E aí quando eu olho, por exemplo, de Paulo,
quando ele, várias vezes, né, os judeus prenderam ele lá, e aí ele sempre tinha que defender, né, o ponto de vista dele. E Paulo, teoricamente, ele não se calava, mas não, ele não colocava diante das pessoas um ponto de vista do que ele achava. Porque eu acredito que é isso. Ele sempre se defendia com base no Evangelho. E aqui que ele acreditava baseado no Evangelho era exatamente aquilo que ele defendia com todo o seu vigor. E aí eu acho que o nosso ponto está nesse detalhe. A gente, acima de tudo, procurar defender o Evangelho em primeiro lugar. O que muitas vezes acontece é que as pessoas estão defendendo um ponto de vista pessoal seu. Eu não concordei com aquela pessoa, então eu vou defender o meu ponto de vista, de como eu acredito, com unhas e dentes, e fere as pessoas, e faz isso, faz aquilo, enquanto o evangelho está longe. E aí a gente tem, assim, gerado essa polarização por coisas tão banais. Por mais que a gente venha gerar a polarização, acho que seja nesse ponto de vista, como a questão do Hitler. Tipo, eu vou gerar uma polarização que de fato o que ele está fazendo é algo totalmente contrário. Então, não tem como eu não gerar polarização. É o que a Bíblia é totalmente contra o que a Bíblia fala. Então, eu vou defender com unhas e dentes porque é o que a Bíblia fala. Então, acho que a gente precisa se basear primeiramente a nossa defesa no que de fato a Bíblia fala. E a gente procurar defender isso e, acima de tudo, procurar ensinar a outra pessoa que não está aberta ao diálogo, e a gente tenta buscar o diálogo, a gente vai tentar justamente fazer com que a pessoa entenda, não o nosso ponto de vista, mas entenda o que a Bíblia fala a respeito daquilo que ela está acreditando. Eu acho que esse é o passo. A gente tentar mostrar a palavra de Deus, mostrar o que a Bíblia fala sobre determinados pontos. Eu não acredito que esse político de fato é um político cristão. E eu vou defender como? Porque ele faz isso? Não, eu vou defender com base, porque a Bíblia fala isso, a Bíblia nos mostra isso e tal, e a gente não enxerga isso dessa maneira nesse determinado político. Então isso, e aí a partir do momento que a pessoa simplesmente rejeita, ela não está rejeitando o teu ponto de vista, ela está rejeitando o que a Bíblia está falando, e aí já, aí se a pessoa se é cristã e mesmo assim rejeita o que a Bíblia está falando, aí entra naquele ponto que, são ídolos que estão no coração dela, que, já passou do ponto de vista do que ela acredita, se tornou um ídolo, a ponto de ela rejeitar até o que a Bíblia fala contra aquele determinado político ou não. Então, eu acho que a nossa base do diálogo é justamente esse ponto. Só se a Carlane não tiver conseguido, só antes da gente encerrar, eu vou pontuar isso aqui que o Ramon falou, que realmente é muito importante. Que eu vou mandar no link para vocês também, dos textos que a gente está indicando, entender o que é central à fé e o que é secundário à fé. Às vezes os cristãos eles estão se batendo por coisas que é secundária à fé, né, que não é essencial. A gente às vezes taxa alguém que não é irmão por uma coisa que é uma divergência que não é essencial à fé, que não é um dogma, simplesmente por causa do nosso posicionamento, da nossa opinião. Então, tem coisas na fé cristã que são inegociáveis. E o que é negociável, o que é secundário, a gente conversa, a gente diverge como questões de posicionamento político, né? O Tim Keller vai falar no texto dele que posicionamento político, que votar em partido A e partido B, é uma questão de sabedoria prática. Isso não é um dogma, não é uma questão de dogma cristão. Quem está defendendo melhor o dogma cristão? Então, a gente tem que saber o que é essencial à fé e o que não é essencial à fé. O que é negociável e o que não é negociável. Né? As doutrinas, né, de ressurreição de Cristo, de encarnação, expiação, etc. Todas essas coisas são pontos centrais da fé. Tem coisas que, se todos nós crermos, nós somos irmãos. E tem coisas que são secundárias, entendeu? E a gente, às vezes, está se batendo com aquilo que é secundário, né? Com aquilo que se pode isso, pode aquilo. E isso não é um dogma cristão, não é uma coisa central, é uma coisa que pode ser conversada, negociada.
Então fica aquela frase, né? Coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade, em todas as coisas amor ou caridade, né? Então a gente tem uma coisa que se chama liberdade cristã e maturidade cristã, maturidade espiritual, para a gente definir as coisas na nossa vida. E no que é secundário, a gente não pode dizer que nós não somos cristãos, né? Nós não somos irmãos. Então eu vejo que muitas vezes, é isso, está encerrando, né? A Carlane eu acho que não conseguiu mesmo. É isso, gente. A gente planejou 1 hora de reunião, quase 2 horas, mas que bom, porque todo mundo que quis falar, falou, né? E obrigada por vocês não terem deixado a gente pôr a papo, porque não somos palestrantes famosas, mas estamos felizes. E é isso. Obrigada por terem estado aqui. A gente espera que tenha sido bom. O que a gente aprendeu, a gente vai passar. E vamos marcar um outro rolê aí. Aquela nada a ver. É isso, gente.